Vendendo matrículas. Estrategiando vendas eficazes no setor educacional. Por Eduardo Cota. Índice. Capítulo 1. A importância da venda de matrículas no setor educacional. Capítulo 2. Compreendendo o público-alvo. Capítulo 3. A psicologia da decisão de compra. Capítulo 4. Estruturas de vendas e modelos de atendimento. Capítulo 5. Técnicas de vendas consultivas. Capítulo 6. Ferramentas e tecnologias para maximizar vendas. Capítulo 7. Marketing digital e sua influência na venda de matrículas. Capítulo 8. A arte de fazer apresentações eficazes. Capítulo 9. Gerenciamento de relacionamento com alunos e alumni. Capítulo 10. Medindo resultados e indicadores de performance. Capítulo 11. Superando desafios e lidando com objeções. Capítulo 12. Conclusão e caminhos futuros. Seja muito bem-vindo! Ao abrir as páginas de Vendendo Matrículas, você está prestes a embarcar em uma jornada fascinante. Aqui, mergulharemos profundo na essência da venda de matrículas no setor educacional, um tema que, apesar de parecer técnico, está repleto de nuances, histórias e, principalmente, pessoas. A importância dessa atividade vai muito além do que se vê à primeira vista. É como aquele café quentinho pela manhã, que nos desperta e nos dá o impulso que precisamos. Pense nas matrículas não apenas como números em um relatório, mas como portas que se abrem para sonhos e aspirações. Cada matrícula representa um novo aluno, uma nova história, um potencial que pode florescer em formas inesperadas. Acredite, essa responsabilidade é enorme, e é exatamente por isso que é essencial entender os desafios que nos cercam, a concorrência, e como nos destacar nesse mercado tão dinâmico. Você encontrará, ao longo dos capítulos, insights para identificar seu público-alvo, como entender suas emoções, em última análise, conectar-se de verdade com eles. Imagine-se no lugar do aluno, o frio na barriga que sente ao escolher o futuro, as esperanças e expectativas que trazem consigo. Senti uma emoção intensa ao pensar em como podemos pautar nossas estratégias de vendas não apenas em números, mas na empatia e no entendimento profundo das necessidades alheias. E não se preocupe, a história não será linear, como uma receita de bolo repetitiva. Quero trazer a você mini-histórias, perguntas que nos fazem refletir e até algumas curiosidades que podem parecer fora de contexto, mas que, de tão humanas, fazem total sentido. Já pensou como um simples comentário sobre a luz do fim de tarde pode mudar o clima de uma conversa? Essas pequenas nuances são o que tornam cada interação única e rica. Prepare-se para explorar estruturas de vendas, técnicas que vão ajudar você a fazer aquela conexão genuína que leva ao fechamento da matrícula. Tente visualizar você, ali, na frente de um potencial aluno, fazendo perguntas que realmente importam, entendendo suas dores e preocupações, e trazendo soluções que emocionam. Nos capítulos seguintes, não só discutiremos a importância da tecnologia no mundo das vendas, mas também como criar uma apresentação que encante e engaje. E ao falar de alumni, não deixarei de lado o valor do relacionamento contínuo, isso é fundamental. Afinal, quem não gosta de saber que sua trajetória é valorizada, não é mesmo? Por fim, espero que você se sinta desafiado a medir seus resultados e a superar as objeções que aparecem nesse caminho. Cada desafio, cada não, pode ser uma oportunidade disfarçada de crescimento. Acredite, é possível transformar dificuldades em trampolins para o sucesso. Acompanhe-nos nessa experiência que promete não apenas informar, mas também inspirar. E quem sabe, ao final, você não saia com novas ideias para levar sua instituição a um novo patamar. Acredite, é possível transformar dificuldades em trampolins para o sucesso. Vamos juntos? Esse é só o começo de uma jornada transformadora. Com carinho. Eduardo Cota. Capítulo 1. A importância da venda de matrículas para a sustentabilidade das instituições de ensino. Quando falamos da venda de matrículas, é como se estivéssemos tratando do coração pulsante das instituições de ensino.
Desde a primeira conversa que tive com educadores apaixonados, uma coisa ficou clara para mim: cada matrícula representa não apenas um número em uma folha de cálculo, mas sim um universo de esperanças, sonhos e perspectivas. Era uma manhã tranquila, e eu me lembro de olhar pela janela da escola enquanto os alunos chegavam, ansiosos e sorridentes, trazendo consigo aquela energia vibrante. Foi ali que comecei a perceber que a captação de alunos é um fator essencial para a viabilidade das escolas, como um delicado equilíbrio que precisa ser mantido em meio a tantas variáveis. Infelizmente, em um cenário onde a concorrência é cada vez mais acirrada, essa batalha por matrículas torna-se um desafio gigantesco. As instituições não estão apenas competindo entre si, estão lutando garras e dentes por cada uma dessas vidas curiosas e ansiosas, que cruzam a porta da sala de aula. É assustador pensar que o futuro de tantas escolas pode estar nas mãos de expectativas e escolhas que são moldadas por um mundo em rápida mudança. O que fazer então? Como garantir que cada aluno que entra na instituição sinta que aquele é o lugar certo para ele? A resposta pode parecer simples: é preciso criar um ambiente que não apenas eduque, mas também acolha. Um espaço onde os alunos sintam que pertencem. Quando trabalhamos juntos na escola, lembro-me de como nosso time se reunia para discutir ideias de abordagem, de como cada voz era importante. Havia sempre aquele momento em que alguém se lembrava de um aluno que deixou a escola, muitas vezes por fatores que poderiam ter sido evitados. O que aprendemos com isso? Que as matrículas são como um elo poderoso entre a escola e os estudantes, que vai muito além das paredes do edifício. É reconfortante pensar que o impacto da venda de matrículas se estende à qualidade educacional que é oferecida. Uma instituição que capta alunos de maneira bem-sucedida tem mais recursos para investir em professores, infraestrutura e inovação. Imagine a alegria de um educador ao receber novos materiais, ou o brilho nos olhos de um aluno quando se depara com um laboratório repleto de instrumentos que possibilitam a experimentação. Esse ciclo é essencial e interdependente. Em um mar de preocupações financeiras, é intimidador, mas, ao mesmo tempo, motivador ver que, com cada novo aluno, nós juntamos mais peças a esse quebra-cabeça que é o aprendizado. Se olharmos para trás, podemos ver momentos decisivos que mudaram nossa percepção sobre a captação de alunos. A primeira vez que participei de uma feira educacional e conheci uma variedade de escolas tentando atrair famílias, senti um frio na barriga. A concorrência era intensa, mas também havia um senso de coletividade. Em uma região cheia de potencial, percebi que cada instituição tinha uma história única para contar e que, ao final, as famílias estavam em busca daquela conexão emocional. O sorriso de uma criança que se sentiu aceita pode ser o motivo pelo qual um pai decide escolher uma instituição. Com todas essas reflexões, somos levados a entender que a venda de matrículas não é apenas uma estratégia de marketing. É uma comunicação de valores, de promessas e de sonhos coletivos. Cada aluno que faz a matrícula em uma escola leva consigo não apenas uma ficha de inscrição, mas é também um novo capítulo que começamos juntos. E, por mais que seja difícil encarar a realidade das questões financeiras, devemos lembrar que existe uma beleza intrínseca nessa luta. No final do dia, o que nos move é a certeza de que estamos contribuindo para algo maior, moldando o futuro de seres humanos inteiros. A verdade é que, ao falarmos sobre a captação de alunos, falamos sobre a vida. E, assim, somos desafiados a usar não só a lógica, mas também a emoção, a criatividade e a empatia em tudo o que fazemos. Afinal, uma escola que abraça e valoriza cada matrícula será sempre uma escola viva, pulsante, cheia de promessas e possibilidades. E, nesse cenário, a urgência para captar alunos não é apenas uma questão de sobrevivência financeira, mas sim um chamado à ação para manter acesa a chama da esperança e do aprendizado. O panorama atual do setor educacional é, para muitos, um verdadeiro campo de batalha. As instituições enfrentam desafios que, se não forem encarados com coragem e estratégia, podem resultar em crises sérias. Um exemplo que me vem à mente é uma escola particular na minha cidade, que, após anos de boa gestão, começou a notar uma queda significativa em suas matrículas. Conversando com o diretor, ele me contou que não se tratava apenas de um número em uma tabela financeira, mas de vidas sendo afetadas. Cada aluno não traz apenas uma nova fonte de receita. Eles trazem sonhos, esperanças e o desejo de aprender e se desenvolver,
E a essência da educação está exatamente em nutrir isso. Diante da realidade de um mercado saturado, fica evidente que as abordagens tradicionais não são mais suficientes. Mais do que um espaço físico e um currículo estruturado, é preciso entender as nuances das novas demandas. A pandemia, por exemplo, redefiniu a forma como pensamos sobre ensino e aprendizagem. Não estou falando apenas da migração para o ensino remoto, mas da necessidade de um olhar mais humano, de um calor que algumas vezes parece ter se perdido entre uma tela e outra. Vi escolas, que antes eram referenciais, precisando se reinventar. Um bom exemplo disso foi uma instituição que lançou um programa de tutoria em que os alunos mais experientes ajudavam os calouros. A ideia? Criar um ambiente acolhedor e colaborativo. Em pouco tempo, as matrículas começaram a subir novamente. Essa conexão era essencial, especialmente em tempos onde a solidão parece ter se tornado uma constante. As mudanças não vieram só com a pandemia. Já há alguns anos, a crescente concorrência, não só entre as instituições tradicionais, mas também com plataformas digitais, transformou a paisagem. O jovem que antes sonhava em entrar em uma escola específica agora tem à sua disposição uma gama de opções online que vão desde cursos rápidos até graduações completas. Essa variedade, embora emocionante, traz um dilema para as instituições que precisam se destacar. A frustração de uma equipe que vê seu esforço não sendo reconhecido é palpável. Lembro de um professor que me disse: ficamos tão dedicados ao currículo e ao que oferecemos, mas às vezes esquecemos de comunicar isso de forma clara. Aqui, a intenção não é entrar em um mar de desânimo, mas sim abrir espaço para a inovação e adaptação necessária no setor. É preciso mostrar aos alunos que cada instituição tem sua essência, que é única e pode oferecer algo que nenhuma plataforma online consegue replicar. As escolas precisam se perguntar: o que nos diferencia? Isso gera um processo reflexivo, onde a identidade institucional precisa ser reafirmada e cuidada. Um bom diálogo com a comunidade local, saber o que precisam e desejam, pode ser o primeiro passo para reformular a proposta educacional. Depois de tudo, as instituições educacionais são, em última instância, parte do tecido social que molda o futuro de seus alunos. Dentro dessa realidade desafiadora, é surpreendente perceber que, mesmo com tantas incertezas, o potencial para crescimento e superação é massivo. Não se trata apenas de captar matrículas, mas de construir relacionamentos, de ser um pilar na formação de cidadãos. Quando conseguimos olhar para este cenário com olhar crítico, mas esperançoso, descobrimos que a adaptação não é uma escolha, mas uma necessidade. Em tempos de rápidas mudanças, aqueles que se dispõem a ouvir, a se reinventar e a celebrar cada pequena vitória têm a chave para prosperar. Portanto, mesmo em meio aos desafios, lembre-se, cada criança que entra nas portas de uma escola traz consigo não apenas uma matrícula, mas uma nova possibilidade de mudança. A concorrência no setor educacional tem se intensificado de maneira alarmante. À medida que novas soluções de ensino surgem, instituições tradicionais se veem pressionadas a manter a relevância e a qualidade, tudo isso em um cenário de expectativas altíssimas por parte dos alunos. É como estar em um mar revolto, onde as ondas de mudanças comportamentais e tecnológicas se agitam ao redor. Imagino que muitos gestores de escolas sintam uma ponta de ansiedade ao perceber que não estão apenas competindo com outras escolas, mas também com plataformas de ensino à distância que prometem um aprendizado mais flexível e acessível. As reclamações começam a ecoar entre os corredores das instituições: por que nossos alunos estão migrando? A verdade é que, mais do que uma simples transferência de matrícula, essa decisão envolve o que cada aluno acredita ser o melhor caminho para alcançar seus sonhos. Senti isso na pele, quando um amigo próximo decidiu trocar a escola tradicional pelo ensino online. Ele estava em busca de mais autonomia e um espaço onde pudesse moldar seu próprio aprendizado. O que poderia ser visto apenas como um número em uma lista, na verdade, é uma história, uma esperança, uma ambição. É desafiador lidar com a ideia de que um único aluno pode impactar tanto, mas essa é a verdade do nosso campo. As escolas, então, se veem em uma batalha constante para se destacar. Os gestores recorrem a novas estratégias, buscando alternativas que chamem a atenção e ofereçam valor real aos alunos.
Conheci uma escola que, diante de um cenário desafiador, decidiu inovar ao expandir seu currículo com aulas de programação e robótica. Essa mudança cativou muitas famílias que desejavam ver seus filhos preparados para um futuro cada vez mais digital. E não é só isso. As aulas se tornaram um espaço de troca, onde os alunos não eram apenas receptores de conhecimento, mas protagonistas. Essa transformadora abordagem trouxe de volta alunos que antes tinham perdido a paixão pela escola. É importante destacar que nessa corrida pela captação de alunos, a pressão pode ser avassaladora. Há aquele pedido constante para que as equipes de marketing apresentem resultados, o que torna o clima tenso e muitas vezes gera frustração. Já vi colegas se sentindo desanimados, pensando que, por mais que se esforçassem, o retorno parecia distante. Mas e se, em vez de focar apenas no número de matrículas, eles tirassem um momento para refletir sobre a essência do ensino? Acredito que a clareza sobre a missão de educar vai além do mero aspecto financeiro. Isso pode, paradoxalmente, fortalecer a razão pela qual todos estão envolvidos nesse setor. A competitividade não deve ser encarada como uma ameaça, mas como um impulso para a excelência. O que realmente faz a diferença é a maneira como cada instituição se relaciona com seu público, como abraça suas particularidades. Uma escola que decide ouvir os alunos e reinventar seu espaço escolar acaba se destacando pela conexão genuína que cria. Isso gera uma comunidade forte e engajada, pois no fundo, todos desejam ser ouvidos. Assim, quando falamos sobre a concorrência, estamos na verdade lidando com uma oportunidade de aprendizado e crescimento. O que é necessário agora é um olhar atento sobre as necessidades da comunidade, e isso se torna essencial. A jornada de cada aluno é única e, ao reconhecê-la, as escolas conseguem não só enraizar suas estratégias, mas também construir um futuro mais promissor e colaborativo. Cada passo dado em direção a essa mudança pode parecer pequeno, mas quando olhamos para o todo, vemos que eles têm um impacto massivo. É aí que reside a beleza do nosso trabalho, no engajamento, na conexão e, acima de tudo, na capacidade de se reinventar constantemente. As instituições de ensino têm à sua disposição uma gama de estratégias que, se bem aplicadas, podem fortalecer sua imagem institucional e, com isso, tornar-se mais atrativas na hora de captar novos alunos. Um primeiro passo essencial é focar nas relações com a comunidade escolar. Tornar-se um ponto de referência dentro da localidade pode trazer um movimento positivo, não apenas para a matrícula de novos alunos, mas também para a retenção dos atuais. Imagine uma escola que promove eventos abertos, como feiras de ciências ou apresentações de teatro com a participação da comunidade. Esses momentos criam um senso de pertencimento. É através dessas interações que os pais começam a perceber o quanto a escola investe no desenvolvimento de seus filhos. Esses eventos geram uma conexão emocional valiosa, algo que se traduz em matrícula. E eu me lembro de quando uma escola na minha cidade decidiu abrir suas portas para um festival cultural. Eles incluíram tudo, danças, comidas típicas, até uma competição de arte. O que se viu foi uma verdadeira celebração, onde famílias, alunos e professores se uniram. O impacto foi incrível. Mais do que inscrições, surgiram laços, uma rede de apoio que fez toda a diferença. E é claro que, em tempos de concorrência crescente, a maneira como a escola se comunica deve ser reinventada. Um website bem estruturado, que não apenas informe, mas que emocione e cative, é uma porta de entrada. Se a primeira impressão conta, este espaço digital deve refletir a essência da instituição. As redes sociais também são ferramentas poderosas. Ao compartilharem histórias de alunos superando desafios, por exemplo, criam-se inspirações que podem atrair novas famílias. Vamos ser sinceros, quem não se encanta ao ver aquele aluno tímido, que se destacou num projeto, finalmente recebendo aplausos? Isso gera identificação. As famílias buscam escolas que sejam um reflexo dos valores que acreditam e desejam para seus filhos. Os depoimentos de ex-alunos são outro aspecto que não deve ser ignorado. Um vídeo simples, onde eles compartilham suas experiências e conquistas, tem um poder quase mágico. É quase como um aval, um selo de qualidade que reforça a ideia de como a escola faz diferença na vida das pessoas, não é mesmo? Conectar-se à emoção e permitir que essas histórias ressoem é um caminho sem volta para a credibilidade.
E, por último, mas não menos importante, é vital que as instituições sejam adaptáveis. As necessidades e desejos da comunidade estão em constante evolução. Portanto, é fundamental ouvir a opinião de pais e alunos. Realizar pesquisas periódicas para entender o que eles buscam pode abrir portas para inovações que ninguém havia considerado antes. Uma escola que cria grupos de discussão ou fóruns, onde as vozes da comunidade são ouvidas de forma honesta, cria um espaço seguro e acolhedor que propicia um engajamento genuíno. Da experiência que tive, isso não só se transforma em matrículas, mas principalmente, em um ambiente escolar vibrante e feliz.